Aleluia. Então se prepare. Lucas capítulo 10, verso 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, que farei para herdar vida eterna? Se você tiver lápis, caneta, alguma coisa, marque essa palavra, vida eterna. A parábola do samaritano começa com uma pergunta. Qual é a pergunta? Como é que eu ajudo o próximo? É a pergunta? Essa é a pergunta? Sim ou não? Não. A parábola do samaritano começa: como que eu herdo a? Como que eu herdo a? O assunto era vida eterna. O assunto não era obra de caridade. Como a parábola do samaritano não tem propósito de fazer caridade. O assunto do samaritano, da parábola, é vida eterna. Quem aqui quer fluir em vida? Quem quer estar vivo aqui? Vida eterna. Como que eu faço para ter vida eterna? Jesus diz no livro de João: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus, a quem tu enviaste. Vida eterna é você conhecer Deus, fluir em Deus. Deus fluir através de você, o céu trabalhar através de você, você ser instrumento do céu, e essa vida nunca acabar. E quando eu e você morrermos fisicamente, essa morte é só logo uma aceleração para um outro plano, mas estar vivo é estar fluindo com um plano sobrenatural. Amém? Nós acabamos de falar aqui agora, vemos nossos filhos orando, profetizando, criança pequena. Seu filho voltar para casa e acordar lá orando em língua estranha, e profetizando e falando de Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? É um motivo só, é vida nessa criança. Não é ficar puxando, dando beliscão, puxando, mandando ficar quieto. Eu escutei um testemunho de um culto lá na Argentina, aonde um alemão, o povo estava pregando, e daqui a pouco o cara alemão levantou, uma criança começou a orar em línguas, no meio do culto. Você viu isso aí? Daqui a pouco o pastor ficou ouvindo a mina orar em línguas e depois não entendeu nada, e ficou tentando e pedindo a Deus para interpretar, interpreta, e ninguém interpretava. Daqui a pouco o alemão se levantou e falou: pastor, eu aceito Jesus, né, como meu salvador. Aí o pastor falou assim: mas como é que você entendeu? Ele falou assim: você sabe inglês? Ele falou assim: não. Aí uma pessoa traduzindo: você sabe espanhol? Não. Mas como é que você se converteu, que é Cristo, se você não fala espanhol e você não fala inglês? Aí ele falou: porque... Aí a mulher do cara falou: porque aquela criança estava orando em línguas e ele estava entendendo tudo. Aí ele falou: mas aquela menina não orou em alemão, mas a oração em línguas que ela orou transliterou para dentro da cabeça do alemão, e o alemão se entregou a Jesus. Nem o pastor entendeu. Mas nós não temos que o quê? Que entender. Nós temos que ver, minha irmã, é a coisa acontecer. E estar prontos para ver acontecer. Aleluia. Tudo muito claro, tudo muito bem explicado. O Espírito Santo transliterou para a cabeça do alemão o que uma criança orava durante o culto. Agora, toda vez que Deus está para fazer algo, Ele avisa. Ele avisa. E você se comporta como quem está esperando ver a coisa acontecer. Isso é vida. Isso é vida. Então, o que eu faço para ter vida eterna? Tanto a que vai vir, quanto ser alguém vivo. Deus criticou a igreja, Deus recriminou a igreja no livro de Apocalipse, que fala: você tem fama que está viva, mas você está morta. Você tem fama de viva, mas está morta. Você sabe a diferença de uma coisa viva, ou que está morrendo, e de uma coisa que está? Você sabe. Amém? Então a vida vem de Deus, Ele é o autor da vida. Então o cara perguntou, o doutor da lei, o sabichão: o que eu faço para ter vida eterna? E ele disse: o que está escrito na lei? Como você lê? Como é que você lê? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda tua alma, psique, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás teu próximo como a ti mesmo. Duas coisas que acionam vida. Repita comigo: amor a Deus e amor ao próximo. Amor a Deus
e amor ao próximo. Uma entrega profunda a Deus, onde tudo que você pensa é de acordo com Deus. Você está amando a Deus assim. E amar o próximo, como você ama a si. Falou, faz isso e você vive. Pratica isso e você vive. Só que aí, como muito bem o Júlio falou, o doutor da lei foi confrontado e começou a se justificar. E disse, quem é o meu próximo? Ele não estava ali para aprender, ele só queria fazer graça. Quem é meu próximo? E aí Cristo contou a história do samaritano. E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Deixa eu dar uma pausa. Como que o assunto começou? O rapaz disse o quê? Como que eu faço para ser bonzinho? O que eu faço para ter vida? E vida eterna. Como é que eu faço para nada me matar? Como é que eu faço para ser um cara indestrutível? Isso é vida eterna. John Hus, quando foram colocar fogo nele, ele estava amarrado e o cara começou a jogar pinche lá para botar fogo nele, porque ele estava traduzindo a Bíblia para as pessoas. E aí, antes de botar fogo nele, disseram, você tem algo a dizer antes de morrer? Ele falou, tenho. O fogo no qual você me queima arde por um momento, mas o fogo no qual vocês vão queimar vai arder pela vida eterna. Meteram o fogo nele e ele continuou cantando enquanto morria. Era um homem o quê? Vivo. Um outro começou a pregar contra a indústria tabagista e um dia ele estava indo numa certa rua escura. Os donos lá da indústria de cigarro viram que ele estava pregando muito e a pregação dele estava destruindo a indústria tabagista. E então, um dia ele estava andando num beco escuro, o pistoleiro olhou e falou assim, pregador, prepare-se para morrer. Você está falando demais. Ele levantou as mãos e falou, pode atirar. Eu só espero que você consiga acertar tão forte quanto eu acertei. São frases de pessoas que vivem. O cara desistiu e não atirou. Amém? Isso é gente viva. Fala de gente viva. Falou, dou minha vida e pego de volta. Vida. Grava isso. O objetivo de pregar sobre o bom samaritano, amados, não é transformar a igreja num assistencialismo social. É fazer com que o amor a Deus e ao próximo traga sobre nós o quê? Vida. Um povo vivo, onde o espírito de vida passeia entre nós. Aleluia. Quem sabe aqui que a parábola do samaritano sempre vai para esse lado, o lado de ajudar os outros, o próximo, o perdido. Tem até um hospital samaritano. Mas o objetivo não é esse da parábola. É vida. Faça isso e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, disse, quem é meu próximo? E respondendo Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, o espancaram e retiraram, e espancando se retiraram, deixando meio morto. Como que esse viajante ficou indo de Jerusalém para Jericó? Ele estava fazendo uma viagem numa certa estrada. Os salteadores o espancaram, o roubaram. O que mais? Roubaram. O que mais? Espancaram e deixaram ele como? Semi-morto, meio morto. Grava isso. Esses detalhes. Um homem que passa por uma estrada em viagem e salteadores nessa estrada o roubam, tomam algo dele, tiram algo que lhe pertence e, como se não bastasse, além de tirar algo que lhe pertence, espancam ele, batem nele e deixam ele meio morto.
Nessa mesma estrada passa um sacerdote. Um homem que tinha como missão representar o homem perante Deus. E representar Deus perante o povo. Um homem que era rico. Porque a família sacerdotal comia do melhor do templo. Quem sabe disso? Era uma lei. Era uma lei. Era uma lei. Depois dá uma lidinha lá que você vai ver. E esse sacerdote faz o seguinte. Versículo 31. Ocasionalmente, na mesma ocasião, descia no mesmo caminho. Repita comigo, o mesmo caminho. Certo sacerdote, e vendo, o que ele fez quando ele viu? Ele passou de largo. E seguiu o seu caminho. Depois passou um levita, que também estava dentro do ambiente sacerdotal, que tinha uma boa vida financeira também. Quando o povo de Israel conquistou as terras, tinha uma área só para os levitas, e era de geração em geração. E levita não era o cara que tocava louvor, até que eles tocavam instrumento, mas o levita tinha outras funções dentro do templo. O levita também está indo no mesmo caminho. Repita comigo, no mesmo caminho. No mesmo caminho. E chegando àquele lugar, o quê? Vendo, fez o quê? Passou de largo. E naquele mesmo caminho, quem passa? E aproximando-se, mais um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, se aproximou, vendo, moveu-se de quê? De íntima compaixão. O cara começou a sentir a dor do cara caído no chão. E aproximando-se, fechou as suas feridas, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, ele abriu a carteira, e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando eu voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo do rapaz? O próximo daquele que caiu na mão do salteador? O próximo de quem caiu na mão do salteador? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? E disse, pois, Jesus: vai tu e faze a mesma coisa. Não é sente, é? Faz. Como que nasceu a parábola? Alguém dizendo que estava a fim de ter o quê? Vida eterna. Essa parábola é muito profunda e eu estou meditando nela há mais de uma semana. E tudo na minha vida tomou um novo significado com essa parábola. Já expliquei o que é a vida. E a primeira lição ou várias lições que eu aprendi aqui. Todos nós, muitas vezes, passamos pelo mesmo caminho. Só pegou, né? Pelo mesmo caminho, todo mundo. A maioria de nós sempre anda pelo mesmo caminho. Muitas vezes todo mundo tem uma família, todo mundo casa, a maioria casa. A maioria tem ou trabalha para alguém, ou alguém trabalha para ele. Quantos aqui entendem que a maioria de nós faz o mesmo caminho? Projeto. Se quiser aplicar, William, todos nós descemos a Vinda Brasil. Todos nós. Eu passei vários meses no início levando Samuel para o CPOR quando ele estava lá. E eu passava pelo mesmo caminho. Me fala um lugar muito conhecido ali da Vinda Brasil, debaixo do viaduto. Ah? Oi? Tem um lugar lá muito conhecido ali perto da Favela da Maré, que fica no meio do caminho. Como é o nome? É a Cracolândia. Cracolândia. Todos nós passamos por ali. Muitas vezes muita gente nasce na mesma família. Às vezes muita gente nasce no mesmo bairro, na mesma rua, mora na mesma esquina. Nessa viagem da vida,
muitos de nós fazemos o mesmo trajeto, Thalita. Só que às vezes calha de um dar a sorte de ser assaltado. Às vezes, dentro da igreja, alguém é roubado. Dentro da família, um nasce doente. Alguém cai na mão do ladrão. E como nós já lemos no livro de João capítulo 10, Jesus explicou que o ladrão só tem uma função: roubar, matar e destruir. Nessa estrada da vida, ou às vezes nós somos quem o ladrão pegou, ou nós somos aqueles que passou, depois que o ladrão pegou, alguém. Quem está entendendo? Você nunca se perguntou? Por que o outro e não eu? Por que lá na minha casa tem aquele membro detonado, destruído, acabado, e eu sou aparentemente o melhorzinho da casa? Porque muitas vezes naquele percurso o ladrão pegou teu membro, teu parente, e não pegou você. Dentro daquela janela de tempo, aquela entidade diabólica, quando foi atacar, atacou teu irmão, atacou tua irmã, atacou aquele casamento dentro do teu quintal. E quando você passou, já tinha acontecido. Às vezes nós somos um desses três, ou muitas vezes somos aquele que está o quê? Roubado, que mais? Ferido e quase morrendo. Cabe a nós entendermos se nós estamos na condição do que está viajando sem ser roubado, ou se alguém já foi roubado. Porque quando o diabo pega uma pessoa, ele não quer só roubar, ele quer roubar, ele quer espancar e deixar na beira do caminho, pelado e quase morrendo. E à medida que eu medito nesse texto bíblico, fui levar essa semana uma irmã para trabalhar, Priscila, no hospital, demos a carona para ela, falei, quer carona? Ela falou, que bom. E o que ela me disse? Trabalhando no turno da noite. Não fiz uma pergunta sequer, não perguntei nada para ela. E aí, como é que funciona? Ela falou, pastor, o que mais me assusta é a quantidade de jovens que chegam lá cortadas, querendo se matar. A quantidade de adolescentes querendo se matar. Você que também é da saúde, você presencia isso lá onde você trabalha? Jovens todos os dias. Ah, mas eu sou uma menina tão santa que eu não penso nisso, eu amo a vida. Glória a Deus, garota. Glória a Deus, rapaz, que você ama a vida. Então, se você não caiu na mão do ladrão, você tem uma missão. Quantos me entendem? Hoje eu não vou esticar o tempo, eu estou olhando aqui, controlando o tempo. Muitas vezes eu e você passamos pelo mesmo caminho, pelo mesmo lugar, desde o mesmo lugar, aonde uma pessoa foi destruída. Isso é inevitável. Mas a questão não é se o salteador roubou alguém, porque ele sempre vai roubar. Ah, veio a pandemia, detonou a igreja. Quantos pastores que eu conheço que fecharam a igreja? Quantas empresas que afundaram com essa névoa diabólica que assolou o mundo em 2020, 2019, 2020? Agora, nós vimos o que ia acontecer, e não sei porquê, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, a gente se posicionou. E sabe quantas pessoas morreram aqui na pandemia? Quantas? Quantas pessoas morreram aqui em 2020? Me ligavam dizendo, ei, quantos morreram? Eu falei, até agora ninguém. E aí? E o baque? Eu falei, nenhum baque. Muito pelo contrário, nos posicionamos, e naquele período, essa igreja dobrou de tamanho, nós saímos daqui e fomos para o outro lado. Negócios foram feitos durante a pandemia, empregos novos foram alcançados. Sabe por quê? Porque resolvemos nos ajoelhar e nos colocar diante daquele que tem vida e vida em abundância. Eu tive uma básica percepção. Não dá para abrir a igreja todo domingo, não dá para estar em comunhão, eu vou ficar com Deus. E foi o que fizemos.
20 dias de jejum, 30 dias de jejum. E Deus prosperou. Mas e aqueles que o ladrão pegou? E aqueles que perderam? E aqueles que não tiveram a mesma sorte? O que a gente faz? E quem não está com um casamento tão bom quanto o seu? O que você faz? E quem não tem um filho tão santo quanto o teu? E quem não está com uma família tão estruturada quanto a tua? E quem não está com a despensa tão cheia quanto a tua? O que a gente faz? E quem não tem uma cama box para dormir, king size, o que a gente faz? Essa é a primeira verdade, dentro de tantas verdades. A mesma estrada que um passa, você também passa. O mesmo ônibus que você pega, o outro pega. Só que às vezes, aquele momento que o diabo foi, como Cristo fala, você não sabe nem o dia nem a hora. Aquele momento, aquela janela de oportunidade ou de ataque, alguém caiu nela. E às vezes esse alguém é você. Agora, o que essa parábola me ensina é que ainda que Satanás e seus asseclas, seus demônios estejam prontos para trabalhar, para tirar a vida dos outros, tem que ter alguém disposto a devolver vida. O salteador toma, a gente devolve. O salteador rouba. Mas quando nós amamos a Deus e amamos ao próximo, nós temos uma missão: devolver a vida para quem perdeu. Ou pelo menos quem entende que perdeu. Nós oferecemos ajuda para alguém um dia desse. Quando terminou tudo, eu vi a pessoa muito em silêncio, o tempo inteiro em silêncio. Até para tirar umas certas coisas velhas da casa, eu falei: você permite? Você permite? Quer que faça isso? E a pessoa ficava em silêncio. O cara falava: poxa, o que está acontecendo? Quando terminou tudo, lá na porta a pastora chegou e falou assim, a pessoa ficou dizendo assim: o pastor pergunta se eu quero, se eu quero, se eu quero. Ele tem que entender que eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para fazer essas coisas. E ela está achando que o objetivo de estar oferecendo tudo era para cobrar. O que roubaram de uma pessoa que está achando que eu quero o dinheiro dela? O que roubaram dessa pessoa? O que roubaram dessa pessoa? Hã? Pode falar? Dignidade. O que mais? O que roubaram dessa senhora? Que está achando que eu estou querendo cobrar o serviço. O que roubaram dessa mulher? Confiança. Roubaram a confiança dela. E de fato alguém roubou a confiança dela, e eu sei que roubou. Quanta gente que você conversa e não confia mais em ninguém. Porque Satanás um dia criou um jeito de falar assim: eu vou destruir a sua confiança. E você vai afundar. E você vai morrer achando que ninguém gosta de você. Tudo que nós estávamos prometendo, nós já temos. Tudo. Mas algo dentro dela está ferido, sangrando e morrendo na beira do caminho. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Não vou contar outras histórias aqui para consolidar essa verdade. Posso prosseguir sem contar uma história para consolidar isso? Posso prosseguir? Quem sabe que não é necessário contar uma história para clarear isso? Quem sabe? Quem sabe? Levanta a mão. Então fala assim: não precisa contar nada para clarear. Já está mais do que claro. Mas ouvindo a história dessa pessoa, dá para ver por que ela não confia em
Ninguém. Ou porque acha que alguém vai querer ter uma vantagem. É alguém ferida? É alguém ferida? Sim. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Dentro das famílias. O que é o amor a Deus e o amor ao próximo? Eu estar andando no mesmo caminho, parar para devolver vida para quem está quase morrendo. É muito mais do que dar comida, é devolver vida. Agora, eu encerro nessa noite. Domingo a gente continua, porque isso aqui é uma das mais lindas parábolas da Bíblia. A mãe de todas é a parábola do semeador e da semente. Aquela é a mãe de todas. Essa aqui, amigo, essa aqui é demais. Amém? No outro, quando subimos lá essa semana, olha o que a mulher falou. A gente achou que o senhor não ia vir. Eu falei, não, irmã, eu já cresci. Eu já aprendi uma coisa. Se prometeu, eu vou fazer. Mesmo que custe alguma coisa, como tem custado. Agora, alguém que acha que o outro não vai porque prometeu, alguém roubou o que dela? Alguém roubou o quê? Confiança, o que mais, Júlia? Dignidade, fé, esperança. Não espera por ninguém. Espera sentado, que em pé você cansa. Olhe no padre, olhe na missa. Mas Jesus, que é a vida, ele diz, seja o teu sim, sim, e o teu não, não. E o que passar disso vem de quem? Do maligno, vem de procedência maligna? Eu falei, não, mãe, a gente vem sim. E estamos nos preparando agora para que, se no dia que estiver de novo, ninguém puder estar presente, a gente vai fazer sem ninguém presente. Para que a palavra se o quê? Se cumpra. Eu quero encerrar nessa noite dizendo o seguinte. Quem era o sacerdote? Esse homem que eu já falei, o levita. Agora, quem era o samaritano? Era um cara judeu que na época do exílio, que o povo foi levado para a Babilônia, foi deixado um grupo lá para as terras não ficar vazias. E esse povo judeu foi sendo misturado com outros povos. Então, o samaritano era uma mistura de tudo que era gente. Então, eles absorveram os costumes de outros povos. Por isso que o judeu raiz não considerava o samaritano um povo de Deus. Mas engraçado, é esse cara que não é de Deus, que tem compaixão. É esse cara que não é de Deus, que faz muita coisa de gente que é de Deus. É esse cara que não é de Deus, que consegue sentir a dor de quem está no mesmo caminho. Essa semana, Deus me confrontou, rapaz. Quantas vezes nós nos tornamos um sacerdote e um levita, tão ocupados com o nosso ofício, que não temos tempo para parar, para ver quem está morrendo. Desde que eu esteja vivo, vamos passar o quê? De largo. Desde que não seja meu filho, vamos passar de largo. E o pior, muitas vezes passamos de largo quando no passado estávamos na mesma. É pior ainda. Quem está pegando? Quem sabe como é que é estranho isso? Passamos de largo de coisas que nós mesmos éramos vítimas e que alguém parou e nos ajudou. Mas ficamos tão bons que agora esquecemos. A salvação foi tão grande que a gente passa de largo. Agora a maconha fede. Cocaína é muito branca. Isso pode contagiar. Essa prostituta. Esse homem com o espírito da morte. Essa parábola me ensina que vai ter gente no mesmo caminho que o meu, na mesma família que a minha, na mesma estrada que eu passo todo dia e que está lá morrendo, já está quase morrendo já. E Satanás, ele é tão desgraçado que esses bandidos aqui assaltaram, espancaram e não mataram não, deixaram morrendo aos poucos, porque isso faz parte, Itália, da natureza diabólica. Ele sente prazer
em ver a pessoa morrer bem devagar. Agora, há certos tipos de morte na alma, há certos tipos de morte financeira, há certos tipos de morte mental que tem que ser do jeito que o samaritano fez. Veja o que ele fez. Ele se aproximou, ele se compadeceu, e aqui vem outra lição. Não dá para ter compaixão daquilo que você se afasta. Eu vou repetir. Não dá para ter compaixão daquilo que você se afasta. Quer ter compaixão das pessoas? Se aproxime, escute. E se a pessoa der espaço para ser ajudada, sinta compaixão. Ah, mas isso eu sinto compaixão de quem não quer ajuda. Guarda a tua compaixão e leva para outro lugar, mas não pare de ter compaixão. Já levamos comida para pessoas que disseram bem assim, deixa aí que quando eu tiver fome eu como. Desaforado, cara. Urinado, fedendo, e a gente dando comida e falou assim, pode deixar aí que quando eu quiser eu como. Mas eu não vou te enganar, aquele tipo de descaso comigo fechou meu coração. Quem sabe que fecha? Você tenta ajudar tanto, que a pessoa zomba de você. Só que nós não podemos parar de procurar. Há crianças que são roubadas do seu direito da paternidade. Há um ministério muito poderoso, que eu não me lembro o nome, mas uns americanos que vieram para o Brasil e abriram orfanatos lá em cima no Nordeste, que tem um alto índice de órfãos. E um belo dia, mesa farta, mesa cheia, eles foram dar as mãos com aquelas meninas, que era um lugar só para meninas. E quando aquele missionário, todo feliz porque a mesa estava posta, e havia comida para as meninas comerem, fecharam os olhos e disseram, vamos orar agora, Pai nosso, Pai. Todas as crianças ficaram em silêncio e calaram a boca, parecia que estava dizendo Satanás. Não contente com a situação, ele parou e perguntou, por que a gente tem comida, tem tudo e ora, e chama Deus de Pai e vocês não falam nada? Depois de um certo silêncio, uma das crianças levantou a mão, tomou coragem e disse, sabe por quê? Porque o homem que se dizia o meu pai me estuprou. Como que eu posso associar Deus como meu pai, sendo que o meu pai na terra abusou de mim? Então, desde cedo, Satanás roubou o que dessa criança? Roubou o que dela? A paternidade. Roubou o que mais dela? A confiança. Roubou o que mais dela? A inocência. Roubou o que dela? A identidade. Porque Deus é Pai. E se você não sabe, o Pai humano, ele é a representação de Deus na terra. Hoje eu procuro fazer com Samuel e com Isaac as mesmas coisas que o meu pai espiritual fez, meu Pai eterno Deus. Eu represento Deus na terra com meu filho. Essa semana eu estava conversando com o Samuel e falou, pai, eu não me via naquele tipo de coisa. Aí eu dei uma esticada no cérebro dele e ontem eu estava olhando na internet para criar uma circunstância que eu vou colocar ele dentro daquilo que ele disse que não conseguia se ver. Do mesmo jeito que o meu Pai eterno faz comigo. Porque Deus é Pai. E como é que resolveu lá com as meninas? O pastor teve que fazer um trabalho para limpar a cabeça daquelas crianças, para que elas pudessem crer que Deus era Pai e não um estuprador, que Ele era Pai e não um abusador. Porque se essas meninas crescem sem cura, depois elas acham que sexo é um problema, que homem é abusador, e essa sangria continua. Então, o que ficou claro para mim é que esse samaritano, ele fez uma coisa, ele se aproximou e teve compaixão. Mas ele sabia que aquela ferida não ia se resolver na hora. O que ele faz? Ele se abaixa, pega um pouco do seu óleo e derrama na ferida. Primeiro ele estanca a ferida. Há feridas que primeiro só vão ser estancadas. Não vão ser curadas, vão ser estancadas. O cara está perdendo, você vai lá e estanca. Opa, vamos parar de perder primeiro? As pessoas estão sofrendo, vamos parar de sofrer? Você não vai nem gozar, mas só vai parar de sofrer.
Agora vamos colocar um pouco de óleo. O óleo é cura, o óleo é um remédio, mas também simboliza o Espírito Santo. Derrama um pouco de óleo. Vamos colocar um pouco de vinho, que também simboliza o Espírito Santo. E também simboliza a alegria. Jesus colocou vinho na festa. Mas sabe, aquilo resolveu de uma vez o problema? Há dores em tua vida, há dores na minha vida, há dores nessa sociedade que não serão resolvidas de um dia para o outro. Você vai ter que pingar gota após gota nesse povo que está quase morrendo. A confiança vai demorar para acostumar, porque na hora que você cumprir a palavra uma vez, aquela pessoa que já foi muito traída vai dizer, fez agora, mas eu garanto que amanhã não volta. E não é porque abriram ferida, é porque essa ferida já o quê? Já existe. Aí você derrama um dia, derrama 2, derrama 3, derrama 4. Você compra e paga um dia, compra e paga 2 dias, e vai pagando, e ora um dia, ora 2, coloca no seu animal, prova que importa, que você não é um capitalista miserável. Eu oro a Deus que nós todos temos uma nave um dia. E quando falamos nave, é carro bom. Isso é nave. Tem um pastor aí que é um dos caras mais ricos do país. Sabe como é que ele ganha dinheiro? Vendendo bucho de boi. É o maior exportador de tripa de boi do Brasil. Pastorzão ele. Sabe o que ele fez? Com um Audi, lançamento mundial, ele foi o primeiro que comprou aqui no Brasil. Acabou o culto, ele e Anderson Silva falou, agora nós vamos ali ver os príncipes. Um Audi caríssimo. Daqui a pouco ele entra dentro de uma rua cheia de gente drogada, fedorenta, e fala, pode entrar. O carro ficou catingado, meu irmão, de tanta gente suja. Ele botou o povo no seu jumento, no seu cavalo. E ele construiu uma coisa bonita para aquele povo ficar. Eles só dormem lá. No dia seguinte eles voltam de novo para a sua sujeira. Mas sabe, nem todos vão mudar, mas muitas vezes entre uma dormida e outra, entre uma gota de óleo e outra, um deles o quê? Um deles o quê? Fala assim, cara, aqui não é meu lugar. Então se nós queremos curar quem o ladrão roubou, essa cura, minha filha, não vai acontecer rápido. Você tem que ter paciência para curar gente ferida, gente roubada, gente traumatizada. Ele deixou o cara lá, pagou e disse, quando eu voltar, pode ter ficado na estalagem quantos dias? 5 dias, 6 dias, 1 semana. A gente estava fazendo as contas aqui de uma diária no hospital. Me disseram que uma das diárias ali é R$1.500 ali no hospital ali do Fátima, dependendo da situação. 1.500 conto por dia. Se ele ficou nessa estalagem 7 dias, no mínimo, foi gasto ali uns R$10.000. Porque há curas que vão demorar. Só que não importa quanto tempo demore para a tua ferida fechar ou a minha, que ela se feche. Eu quero chamar nossos diáconos aqui. Um dia eu me lembro, eu estava muito ferido, não era pouco não. Isso tem uns 15 anos atrás. Eu sempre falo isso aqui. Hoje eu entendo como é que eu estava ferido, eu não sabia que estava. E eu ia para o café de pastores, lá no pastor Philip Murdoch. E eu sempre ia para o café de pastores com aquela história que a segunda-feira era a segunda que o diabo ataca. E eu chegava lá envergado assim, irmão. E eu não percebi o quanto eu já estava andando de cabeça baixa. E eu me lembro que um dia um homem chamado Jazz, pode ir distribuindo, porque esse vinho simboliza o sangue derramado, o vinho, o pão que Cristo deu. E eu me lembro que um dia, esse Jazz estava tendo um momento lá de oração, sei lá o que. Não, estava chegando no café de pastores, preste bem atenção. Eu estou encerrando para a gente tomar ceia.
e sair daqui com o coração disposto a curar a gente, ou disposto a ser curado. E às vezes os dois. Às vezes eu estou te curando de uma coisa e você está me curando de outra. O que nós não podemos ser é gente que adoece um ao outro. Amém? Agora, preste bem atenção. O que eu acabei de dizer aqui, o último ponto é qual? Há curas que vão demorar. O cara que foi roubado foi curado na primeira? Receba, levante. Não. Foi um processo. Um processo. Então eu me lembro que eu estava nesse café de pastores. E aí daqui a pouco aquele senhor chamado Jess, aquele homem de uns 55 anos para 60, branco, barbudo, de óculos, chegou perto de mim. Baixa a cabeça um pouquinho assim, fica assim cabisbaixo, isso. Eu ficava bem assim no café de pastores. Aí daqui a pouco ele chega, fera, sem falar nada, e só faz assim comigo, ó. Ele falou, assim fica melhor. Ele falou, ande sempre assim, James, de cabeça erguida. Eu nunca me esqueço disso. Apenas isso. É um que te manda erguer a cabeça? É o outro que manda você botar o peito para fora? É o outro que diz que você pode dar ao invés de ficar só recebendo? E de repente, Dinha, você se vê curado ou curada e retomando sua viagem. E o bonito, Deus te cura, alguém te cura, e você também vai curar alguém. E isso é amar. Isso é amar. Entendeu que é muito mais do que dar uma cesta básica? É muito mais do que dar uma cesta básica, William, é muito mais. É muito mais do que dar uma cama, porque há lugares que o problema não é a cama. Há lugares que o problema não é o colchão. Se você der o colchão se estraga. Quem é você nessa noite aqui? Você é o viajante que deu sorte de ninguém te dar um pau? Ou você é o viajante que caiu na mão de um salteador e te roubou as coisas? E que te bateu? Se você está como aquele ferido, eu quero te dar uma palavra. Deus quer te curar. Você não pode morrer nessa viagem. Eu vou repetir. Você não pode morrer nessa viagem. Você não pode se permitir ficar na beira da estrada morrendo. E se depender de mim, e você permitir, na beira da estrada você não vai ficar. Que você possa dizer para alguém que está ferrado, amigo, se depender de mim, na beira da estrada você o quê? Você não fica. Se depender de mim, um parente meu não fica na beira da estrada. Um filho meu não fica na beira da estrada. Eu não quero saber, Fernanda, eu tive um sonho que o diabo veio, eu via quando o diabo pegava o pescoço dela, enforcava, jogava no chão e depois pisava. Caramba, você viu isso tudo? Você viu em detalhes? Uau! Agora a gente faz uma coisa. A gente vai dar vida a quem o diabo roubou tudo. Agora eu entendo porque a Bíblia diz que o amor tudo sofre. O amor tudo espera. Sabe por que o amor tudo espera? Porque há doenças que não se curam de um dia para o outro. Então você espera.
O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo suporta. O amor jamais acaba. Sabe o que acontece quando a gente faz isso? A gente vive. Faz isso e viverás. Foi tão bom depois que eu voltei no pastor Felipe anos depois e disse: nós estamos negociando, fazendo consórcio, não sei o quê. Nós estamos comprando um galpão, R$500 mil. Acabou não dando certo, mas o dinheiro foi para outra coisa. Compramos um sítio por R$250 mil. E aí o pastor Felipe vem e diz: fantástico, James. Fantástico. Mas alguém um dia, Aline, apenas levantou a minha cabeça e disse: para de andar de cabeça baixa, só isso. Quem aqui hoje se dispõe não a ser um samaritano? Porque o samaritano significa aquelas pessoas que a gente julga mundanas, mas que têm um comportamento muito mais elevado do que muitos crentes. Quem sabe disso? Quem aqui quer ser um sacerdote de Deus, nação santa, mas que vive o que prega? Acabou. Isso me ensina que não vai ser fácil arrancar um cara do crack. Não vai. Não vai ser fácil arrancar um cracudo da Cracolândia. Não vai ser fácil. Na realidade, dizem que nem tem como. Mas a gente vai ter paciência. Não vai ser fácil tirar essas manias que a gente conversou aqui, de gente que já foi traída, de gente que já foi roubada. Não vai ser fácil. Mas a gente vai ter paciência. Mas se nós estamos aqui também na condição de quem está ferido, nós vamos aceitar ajuda. Que amanhã você possa dar um pouco do teu óleo para alguém. Dá um pouco do teu vinho para alguém. Dá um pouco do teu remédio para alguém. Dá um pouco do teu tempo para alguém. Dá um bom dia para alguém. Pastor Marco conta que alguém estava de mau humor lá em Tinga, machucando todo mundo. E ele falou: ou eu ajo do mesmo jeito, ou eu faço isso. Aí a pessoa derramando o mau humor dela em todo mundo, daqui a pouco ele falou assim: bom dia! Amém? Aí já fechou o caminho. Aí a pessoa: bom dia, pastor. Atrás de alguém que fere, sempre tem alguém ferido. A parábola do samaritano é muito mais do que dar comida para os outros. Ou dar um tênis. Às vezes você dá um tênis para uma pessoa que não tem sapato. Não sabe nem para onde, nem sabe para onde ir. Aí você tem que dar o tênis e dar uma nova mentalidade para saber usar o tênis. Isso é amor. Esse vai ser um dos fatores que vai fazer Deus derramar mais sobre nós. Pai bendito, nós te agradecemos porque um dia o Senhor se doou para nós. Nós te agradecemos porque um dia o Senhor morreu na cruz para dar a tua vida no meu lugar e no nosso lugar, e nós podermos abrir a boca e dizer: eu sou salvo, sou perdoado. A morte não pode mais mandar em mim. E obrigado porque teu Espírito continua sendo derramado em nossas feridas,
E obrigado porque muitas vezes o Senhor tem marcado onde está a doença para nos curar. Porque o Senhor também nos quer curando. Muitos jovens estão querendo se matar. Eu quero pedir àquele jovem, àquela jovem que quer ser alguém que derrama cura em jovens, de uma forma bem simples no seu dia a dia. Fique de pé em nome do Senhor, com a sua ceia na mão, com o seu cálice na mão. Que você não vai ser alguém que sai de largo, que fala, graças a Deus que esse demônio não pegou em mim. Isso, fique de pé, pode permanecer. Nós vamos orar. Você que está muito de bem com a vida, mas quer ser uma bênção na vida de quem quer se matar. E sabe que não vai adiantar chegar lá falando um sermão lindo. Às vezes vai ser uma gota após a outra. Agora, de forma geral, com a ceia na mão, e depois cantando e tomando a ceia em seguida, ou vice-versa. Você que entendeu isso e hoje quer ser tão bom quanto o samaritano e viver, fique de pé. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua morte. Nós estaremos atentos às dores do mundo. Nós estaremos atentos a cada situação. E eu te peço, Pai, há coisas em mim, há coisas em nós que ainda doem, há coisas que não estão resolvidas. E Satanás de vez em quando bate bem onde dói. E eu te peço, cura nossas feridas. Mesmo que demore um pouco, mas que todas sejam curadas. E que nós deixemos ser curados. Que o teu sangue seja derramado agora sobre cada uma delas. E por último, Pai, eu te peço, nos usa para curar. Em nome de Jesus. E em memória de Jesus. Em memória daquele que deu a sua vida por mim e por você, e que me e te investiu de autoridade para amarrar o ladrão, para amarrar o salteador, e não só amarrar demônio, curar quem foi roubado. Em memória dele, comamos e bebamos nós também.